Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo embaixador Memika Bhadrakumar, que passou décadas como diplomata em lugares como União Soviética, Paquistão, Afeganistão, Irã, Alemanha, Coreia do Sul, Turquia e Sri Lanka, e que agora escreve excelentes artigos no Indian Punchline, que eu recomendo fortemente. Vale muito a pena ler. E seja bem-vindo ao programa. Professor, bom dia para você e obrigado por me convidar. Estou ansioso para a nossa conversa. Da mesma forma, e especialmente sobre esse tema, porque, novamente, você passou décadas como diplomata. Para mim, às vezes, é difícil entender algumas das práticas diplomáticas atualmente. Quando Trump foi eleito, ele sugeriu que estava disposto a se afastar da guerra por procuração na Ucrânia. Naquela época, ele disse, e ainda diz, que essa é a guerra de Biden, não a dele. E claro, alguns meses se passaram, e agora vimos esse ataque às forças nucleares da Rússia, no qual, imagino, é difícil imaginar que se não houve assistência, pelo menos houve conhecimento de alguns países da OTAN. Então, como isso pode ser explicado? Onde estamos neste momento do ponto de vista do fracasso da diplomacia? Vamos começar com esse ataque. Provavelmente, esse é um bom ponto de partida. Preciso dizer logo de início que não acho que isso seja apenas uma tentativa ucraniana. Minha impressão é, e isso foi corroborado também por alguns podcasts que assisti, que contaram com a participação de ex-analistas da CIA, o que considero uma opinião especializada, eles estavam muito certos de que possivelmente a própria CIA, ou pelo menos o MI6, estavam por trás disso. É um ato audacioso, executado com grande precisão e no momento exato. E foi camuflado como o desfecho de um esforço iniciado há 18 meses, o que não significa muita coisa. Mas há uma precisão matemática aqui, em diferentes fusos horários, diferentes regiões de um país vasto, organizando esse tipo de esforço simultaneamente e lançando um ataque em tempo real a partir de um ponto coordenado. Portanto, devemos assim encarar isso como um sinal muito poderoso para a liderança russa. E me ocorre que isso coincide com o momento em que a Rússia falou abertamente sobre a necessidade imperativa de criar uma zona de amortecimento, uma zona de segurança na Ucrânia. E certas operações militares também começaram nessa direção. Então a mensagem que me pareceu clara aqui é a seguinte: uma mensagem do tipo, entre aspas, vocês não podem se esconder de nós. Vamos atrás de vocês onde quer que estejam. Não importa se há uma zona de amortecimento ou não. Temos os meios porque estamos dentro do seu país. Você sabe, esse tipo de mensagem, uma mensagem poderosa, está presente. E isso significa que é uma espécie de guerra total. E isso se encaixa com o que o novo chanceler alemão disse: todas as inibições, não haverá mais inibições daqui para frente. E é um esforço total para infligir uma derrota estratégica à Rússia. Então o conceito de zona de amortecimento foi ridicularizado. Isso é uma coisa. A segunda coisa é algo muito evidente, que é o fato de haver uma parcela de opinião no mundo ocidental, nas capitais ocidentais, de que nem tudo está perdido, que a inevitabilidade de uma vitória russa está sendo propagada apenas por alguns defensores do establishment russo. Caso contrário, essa questão está muito em aberto, e a Rússia ainda pode ser derrotada ou pode ser impedida de ditar um acordo. Então, essa é uma segunda mensagem que está presente. E a terceira, eu acho, tem uma ressonância muito forte para o establishment dos Estados Unidos, porque é aí que o próximo grande passo será dado. Vou explicar. Pelo que posso ver, as negociações em Istambul não vão resultar em nenhum avanço. Está se tornando mais ou menos um ritual, após o qual os protagonistas voltarão ao campo de batalha. E é lá que a questão será decidida. E cada vez mais, tenho a sensação de que isso vai se espalhar da região de Donbass para outras regiões também.
Possivelmente, a próxima etapa da operação verá uma ofensiva em direção ao rio Dnipro. E então, todos os tipos de possibilidades estão sendo discutidas abertamente, até mesmo por analistas russos. Veja, a reação americana será muito importante para a Rússia e também para a dinâmica da situação, a dinâmica política e militar da situação. Até agora, Trump falou sobre algumas sanções de forma muito tímida, mas não acho que isso seja toda a história. Porque se você olhar para trás, verá que Trump teve uma posição um tanto hostil em relação à Rússia durante seu primeiro mandato nessa questão. Tenho a impressão de que, a partir de uma cultura de envio de algumas armas para o exército ucraniano, a transição para uma guerra por procuração começou, na verdade, durante o governo Trump. O Javelin, por exemplo, que foi entregue por Trump, foi um divisor de águas nesse contexto. Um divisor de águas baseado em certas suposições sobre a força agregada, a credibilidade e tudo mais do exército russo. Mas outras ações que foram tomadas por Trump não foram radicalmente diferentes do que Biden tem feito. E em muitos aspectos da presidência de Biden, também houve uma enorme continuidade nessa questão. Ele deu continuidade às ameaças de Trump contra a China. Ele deu continuidade às ameaças de Trump contra a Ásia Ocidental, ou seja, o que vocês chamam de Oriente Médio. E de forma semelhante, também neste caso, no caso da Ucrânia. Então, eu coloco um ponto de interrogação sobre as intenções americanas. De certa forma, discordo dos analistas russos, que dizem que Trump realmente deseja paz e reconciliação com a Rússia. Eu pertenço àquela linha de pensamento que acredita que houve uma notável continuidade na política dos Estados Unidos em relação à Rússia. Como você chama isso? Derrota estratégica, desintegração da Rússia, fragmentação da Rússia, mudança de regime, seja o que for. Mas nessa direção. E o drama, na verdade, não terminou. A agenda não acabou com o colapso da União Soviética. Sob essa perspectiva, a situação atual é extremamente carregada. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a Rússia está em vantagem. E não vai ser fácil, se é que será possível. Não vai ser fácil reverter essa maré. E, portanto, é necessário um tipo específico de reação forte. Imediatamente após assumir o poder, o chanceler alemão levantou a questão dos mísseis de longo alcance. E agora, em determinado momento, ele pelo menos mencionou que essa foi uma decisão tomada durante o governo Biden. É concebível que Trump não soubesse disso? Eu não acho. Ele é o homem no comando. E definitivamente, nesse caso, ou o chanceler alemão está mentindo, de que essa foi uma decisão tomada meses antes de Trump assumir o poder, ou o silêncio de Trump é tático sobre esse assunto, quando ele estava plenamente ciente de que havia uma decisão dessa natureza e não a revogou, sabe? Então, somando tudo isso, é provável que surja uma situação extremamente perigosa, porque o ataque à Rússia ultrapassou praticamente todas as linhas vermelhas. Agora cabe à Rússia, de fato, definir um novo elemento de dissuasão. A Rússia está vulnerável a ataques. Quero dizer, não é algo pequeno para um país como a Ucrânia conseguir atingir a Sibéria e o Extremo Oriente russo. Foi isso que aconteceu. Portanto, não se trata de quantas aeronaves foram destruídas, se houve elementos dentro da Rússia que colaboraram com esse projeto, que participaram desse projeto. Tudo isso são detalhes, mas o panorama geral é muito preocupante. E eu tendo a concordar com você que tudo isso tem um certo simbolismo, de que a diplomacia ficou em segundo plano, e provavelmente o tempo da diplomacia acabou. E isso vai ser decidido no campo de batalha. É esse o tipo de mensagem que vejo nisso. É bom, você pode ter um bom argumento sobre o Trump,
porque realmente parece que ele está seguindo o que pode ser chamado de uma estratégia de oscilação, na qual o Trump tende a ser bastante ambíguo. Ele não demonstra lealdades permanentes, parece que fica mudando de lado. Mas isso é bastante instrumental para fazer com que líderes estrangeiros queiram disputar sua afeição. Então a ideia é que Putin e Zelensky disputem para qual lado ele deve pender. Esse é um dos propósitos dessa estratégia de oscilação. Mas o que isso diz sobre onde a OTAN está nesse momento? Porque, se a OTAN está agora se envolvendo, de novo, não consigo imaginar como os países da OTAN não estão envolvidos, considerando tudo o que aprendemos, especialmente daquele artigo de algumas semanas atrás no The New York Times, sobre como praticamente toda a guerra tem sido organizada pelos americanos a partir da Alemanha. Então, se a OTAN está agora participando desse ataque direto às forças nucleares da Rússia, como é possível que a Rússia não retalie? Presumo que as pessoas que aconselham Putin estejam agora dizendo que é extremamente perigoso não retaliar, porque onde está a linha vermelha depois disso? Não há mais linhas vermelhas se eles simplesmente se deixarem ser atacados dessa forma. Então, quais alternativas você vê como possíveis para a Rússia? Ou existe algo que eles possam fazer agora que não cancele as negociações? Depende da avaliação russa sobre a ambivalência estratégica por parte do governo Trump. Não me inclino a separar Trump da OTAN. Não acho que estejamos nem perto de um ponto em que a OTAN possa seguir por um caminho próprio e fazer algo envolvendo uma superpotência em um grande teatro como este, sem concordância, sem consulta a Washington. Então, é claramente um jogo de gato e rato. O que é a OTAN sem os Estados Unidos? Como as coisas estão, talvez no futuro os europeus possam montar algum esforço próprio em forma de aliança, mas isso é outra questão. Isso é por devido tempo. Temos que esperar para ver se alguém vai conseguir ressuscitar a OTAN. Mas a humilhação da OTAN é algo do qual, portanto, os Estados Unidos não podem se distanciar. Essa é a verdade nua e crua. Mas, ao mesmo tempo, todos fingimos que isso é um envolvimento da OTAN e que Trump não teve nada a ver com isso. Acho que ele está brincando de esconde-esconde. Essa é a única impressão que tenho disso. Ele está brincando de esconde-esconde e está esperando, na verdade, pelos russos. Exatamente o ponto que você levantou. Exatamente como a Rússia vai reagir à situação. E se a Rússia reagir de uma certa forma que justifique a invocação do artigo 5 da Carta da OTAN, então tudo pode acontecer, pelo que vejo. All bets are off, as far as I can see. It is a world war. É uma guerra mundial. Então, a reação russa, teremos que levar isso em consideração. Temos que supor, na verdade, que haverá uma contra-reação americana à reação russa. Esse é o dilema que a Rússia trouxe para si mesma, porque, na minha opinião, essas linhas vermelhas, que foram estabelecidas sucessivamente durante o governo Biden, não deveriam ter sido permitidas a serem borradas dessa forma, porque a credibilidade da superpotência estava diretamente ligada a isso. E quando isso acontece repetidas vezes, e a Rússia traça uma nova linha vermelha, mais uma linha vermelha, e assim por diante, qual é a mensagem que está sendo transmitida? Então, não posso dizer que a liderança russa terá a coragem que a liderança soviética teve durante a Segunda Guerra Mundial para um esforço dessa magnitude. Taticamente, você pode explicar a guerra de atrito de várias maneiras como algo muito inteligente a se fazer. Não discordo disso. Há um elemento de inteligência nisso, mas já dura tempo demais, não acha? Você não acha? Vivi naquele país, a Rússia, por muitos anos, em diferentes períodos da era soviética. Não acho que o povo russo goste disso como entretenimento, sabe? Esse tipo de guerra, capturando uma vila e meia por dia ou por semana ou algo assim. Capturing 1.5 villages in a day or week or something like this. It's far too serious and the way it is, the Russia is... Sabe, isso é sério demais. E a maneira como a Rússia lidou com isso tem um tom leviano,
banalizando a gravidade da situação. E você sabe, são apenas reações ad hoc a isso. Evidentemente, o sistema de inteligência entrou em colapso dentro da Rússia. Isso não pode mais ser escondido. E não adianta, sabe, culpar o MI6 ou outra pessoa. Eles penetraram na Rússia de uma forma que a torna um tigre de papel. Isso não era concebível na era soviética, como está acontecendo agora. E a Rússia não é uma potência fraca. Então há uma falta de vontade política. E por que isso aconteceu? É algo que, sabe, cabe a eles analisar e nos dizer, ou analisar e traçar um novo padrão de comportamento. Não posso dizer nada além disso, sabe? O que está acontecendo é assim. Mas você ainda acredita que Trump... Novamente, minha impressão é que Trump realmente quer acabar com essa guerra, tirá-la do caminho para poder focar em outras partes do mundo. Professor, deixe-me esclarecer esse ponto. Eu não questiono a integridade da pessoa, Trump, quando ele diz que quer o fim da guerra, porque ele é inteligente o suficiente para saber. E o aparato de segurança americano também fez avaliações racionais para mostrar. Talvez uma parte do aparato de segurança, em Londres e Washington, tenha um motivo oculto diferente. Mas isso é outra questão. Caso contrário, objetivamente, até para você e para mim, é evidente que o equilíbrio está pendendo a favor da Rússia. Então, Trump tem um problema, porque apesar de terem dito que ele herdou e não questionou a política da Ucrânia do governo Obama, na verdade ele a desenvolveu, ampliou e transformou em uma guerra por procuração em grande escala. Eu não sei se até mesmo Barack Obama teria concordado com uma guerra por procuração, mas Trump fez isso. Trump foi fundamental para transformá-la sob sua gestão. Agora, depois disso, hoje estamos em uma situação em que se uma nova direção não for tomada, se a guerra não tomar um novo rumo, como a guerra sendo travada em solo russo e o verdadeiro sangramento começando para a Rússia, a menos que algo desse tipo seja feito pela OTAN com a conivência dos Estados Unidos, a guerra está perdida. E a angústia de Trump é compreensível, porque isso vai acontecer durante seu mandato. Então a posteridade, a história, vai escrever que Donald Trump foi o homem que perdeu a Ucrânia. That Donald Trump was the man who lost Ukraine. And he was the man under whom NATO was legally... E ele foi o homem sob cuja liderança a OTAN foi humilhada de forma letal e o sistema de alianças ocidentais se desfez. E agora, ao mencionar de fato as consequências da derrota, que sabemos não ser algo apenas para Zelensky, há um quadro muito maior aí. Portanto, a autenticidade de sua angústia em relação à guerra é compreensível, mas não sei se é realmente em relação à perda de vidas humanas. Com que frequência Trump falou sobre a perda de vidas que está ocorrendo em Gaza? Então, se ele tem um coração sensível, não precisa olhar muito longe. Seus próprios aliados e amigos estão cometendo atos tão bárbaros. E ali ele perdeu completamente a voz. Por quê? Porque ele é um praticante da realpolitik. Because he is a practitioner of realpolitik. And for such a person, e para uma pessoa assim, um certo tipo de seletividade é necessário. E é isso que se manifesta nas suas críticas ocasionais a Putin e à Rússia, ou sobre os assassinatos russos, ou os ucranianos se envolvendo em uma série de assassinatos. Trump disse algo sobre isso. O problema de Trump com Zelensky era em grande parte, se você olhar para trás, sobre o acordo dos minerais. Esse era o problema dele. Conseguir isso em termos americanos. Em grande parte, era isso. E então, não sei se ele realmente vai gastar seu capital político de forma significativa. Ele está exercendo sua prerrogativa como líder do sistema de aliança ocidental. is he exercising his prerogative as the leader of the Western Alliance system? Why can't he have a consultation? Por que ele não pode fazer uma consulta para pôr fim a essa farsa que está sendo encenada o tempo todo por Macron e Starmer sobre a coalizão dos dispostos e tudo isso? Porque isso está minando o próprio esforço dele, do Trump. Agora, Trump não é inteligente o suficiente para entender isso. Então, sabe, voltamos ao mesmo ponto. É necessário, fundamentalmente, uma reavaliação básica sobre as intenções de Donald Trump.
Tudo o que temos em contrário é um punhado de palavras dele dizendo que se opõe a guerras e que é contra intervenções. Mas essa é uma política muito prudente e realista, porque os Estados Unidos não estão mais em posição de vencer guerras no exterior. Então, taticamente, é a coisa certa a se fazer. É uma política muito esclarecida, realista, muito realista. Mas você sabe, esse negócio de coração mole e tudo mais, eu não compro. O arte da negociação dele, quando você observa, tem muita praticidade. Há uma abordagem prática nas negociações da parte dele. Ele não é um romântico. Ele não é um idealista. Então, ele é puramente lógico, realista, quanto a alcançar seus objetivos. Veja como ele lidou com o novo líder em Damasco. Eu pensei, quando foi anunciado na imprensa, por exemplo, estou falando sobre a personalidade política dele, que isso aconteceu de repente. E até tive uma teoria da conspiração de que isso poderia ter sido uma bravura do príncipe herdeiro saudita. Mas não, ele voltou atrás. Foi nomeado um enviado especial. E esse enviado especial tem o mesmo DNA de Steve Fink. E você sabe, todos eles ganharam dinheiro no ramo imobiliário e estão todos juntos nisso. Então há um padrão, mas olhe para isso de forma fundamental. Agora, se Barack Obama tivesse sido como Trump, ele poderia ter se sentado com Osama Bin Laden e também, você sabe, levado a esse tipo de situação. Então você sabe, eles acabaram com esse homem e agora estão lidando com ele. O que isso mostra, professor? É o auge do cinismo. Escrevi sobre isso hoje. É o auge do cinismo, você sabe. Não há mais moralidade nisso. E mostra um homem que claramente não tem convicção. E depois de se encontrar com o homem em Riyadh, o que ele disse aos repórteres? Você olha para o punhado de palavras que ele pronunciou. Não faz sentido algum. Um verdadeiro lutador, durão, todo esse papo. Droga, esse é um homem que foi um carniceiro. E Osama Bin Laden, pelo menos não tinha sangue nas mãos. Esse homem tinha. E agora, sabe, basear toda uma estratégia regional na personalidade de um sujeito desses. Ele deveria, na verdade, ter sido enviado do Iraque para Guantánamo. Ele era um caso perfeito para ser colocado como prisioneiro em Guantánamo. O que os americanos fizeram? Depois de 5, 6 anos consultando-o, convivendo com ele, persuadindo-o, bajulando-o, depois disso, o libertaram e disseram para ele ir para a Síria. Foi isso que fizeram. Então, sabe, há um pano de fundo para tudo isso. O leopardo não muda suas manchas. Está sempre ali para quem quiser ver. Sim, bem, eu também estou me perguntando agora se os russos concluíram que Trump, na verdade, não está sério sobre acabar com essa guerra. Ou seja, depois do ataque às suas forças nucleares, porque mesmo que Trump não estivesse diretamente envolvido, mesmo que ele não soubesse disso com antecedência, é muito difícil explicar as reações depois. Quero dizer, em todo o Ocidente agora, os políticos, a mídia, há uma estranha euforia e excitação. Ninguém parece ver nada de problemático em atacar as forças nucleares da maior potência nuclear. E Trump não se pronunciou. Ele não condenou nem disse nada de bom senso. Então acho que você provavelmente está certo ao dizer que as esperanças em Moscou de que seja possível encontrar a paz com Trump diminuíram significativamente agora como resultado disso. Mas como a diplomacia obviamente não está avançando de forma concreta, os diferentes lados vão continuar a guerra. Ou seja, na OTAN há um certo pânico de que a Rússia está vencendo. Novamente, é por isso que os alemães agora estão se preparando para ataques diretos à Rússia com seus mísseis Taurus. É também por isso que estamos vendo ataques agora às forças nucleares deles. Mas os russos também. Eles decidiram que enquanto a diplomacia não avançar, vão continuar a expandir. Então agora estão avançando para as regiões de Kharkiv e Sumy. Onde você vê isso terminando? Quero dizer, você vê a possibilidade de a OTAN talvez intervir, como os britânicos sugeriram, ou isso está fora de questão?
Ou a OTAN prefere ficar à margem e fingir que não está participando? European societies Sabe, as sociedades europeias não vão permitir que seus líderes, as lideranças políticas atuais, coloquem tropas em solo estrangeiro. E os russos realmente têm capacidade de massacrá-los e mandá-los de volta em sacos de cadáveres para Paris, Londres e outros lugares. E aí o caos vai se instalar. Então, como está? Esses são países em uma crise muito profunda. E essa crise é parcialmente administrada ao se aumentar essa fobia em relação à ameaça russa. Portanto, não acho que estamos nem perto disso. Além disso, nenhum desses países realmente tem hoje o tipo de força militar necessária para lutar uma guerra continental contra a Rússia. Então essa não é a questão. Eu vejo isso de uma forma um pouco diferente, professor. So that's not the issue. I approached it a little differently, Professor. What prevents Putin from picking up the phone? O que impede Putin de pegar o telefone e, para variar, ligar para Trump? Supondo que os russos também tenham chegado a essa conclusão, a qual eu cheguei e a qual os ex-analistas da CIA chegaram sem muita dificuldade e sem estarem por dentro dos bastidores, logicamente, de que há uma mão da CIA MI6 nisso. Nesse caso, os russos deveriam saber disso rapidamente. Eles certamente têm o profissionalismo em suas agências de segurança para chegar às conclusões corretas sobre isso, em termos de evidências circunstanciais e assim por diante, e com as informações de que dispõem. Se for assim, acho que está na hora de, para variar, ele discar o número de Trump e pedir uma conversa, e que ele confronte Trump com esses dados. And that he confronts Trump with this data. I think that should be the first step of Russian reaction. Acho que esse deveria ser o primeiro passo da reação russa. Confrontar o homem e buscar um acerto de contas com ele, apresentando os fatos diante dele. Ou seja, se a Rússia acha que isso não é apenas uma questão de humilhação, esta é uma mensagem muito clara de que Putin está, na verdade, montado em um tigre de papel. Essa é a mensagem aqui. Os autores desse ato transmitiram à Rússia que você não pode, camarada, ir se esconder em qualquer lugar. Nós vamos atrás de você e estamos dentro da sua casa. Essas são as mensagens que estão sendo transmitidas aqui. Portanto, ele deveria confrontar Trump. O que aconteceu com você? Você é um homem bombástico. What has happened to you? You are a bombastic man. You speak morning, afternoon, evening. Você fala de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Dorme apenas 4 horas. O resto do tempo está falando. Então por que você perdeu a voz? Vejo em alguns relatos, realmente não sei se são autênticos, que houve até uma tentativa, cerca de uma semana atrás, ou algo assim, de derrubar um helicóptero em que Putin estava viajando. Mesmo isso, deveria ter sido um caso emblemático, porque então Putin estaria conversando com um homem que sobreviveu a tentativas de assassinato, alguém que poderia entender a profundidade desse sentimento. Agora, qual é a cultura que os americanos estão introduzindo hoje nas relações internacionais? É assim que as superpotências se comportam? Is this how superpowers behave? Britain is very good in this kind of operation. A Grã-Bretanha é muito boa nesse tipo de operação, sabe? Sem estar na linha de frente. Eles se dedicam a essas atividades. Explodir uma ponte, descarrilar um trem e matar passageiros civis no meio da noite. E aparentemente eles se gabam de que foi assim que sangraram a Alemanha nazista. É esse tipo de coisa que está acontecendo. E então alguns outros estão chamando isso de um Pearl Harbor. Toda essa bobagem está acontecendo do outro lado. Então, o que está impedindo os russos? Eu não consigo imaginar de jeito nenhum um pensamento horrível na minha mente. Será que a liderança russa está comprometida de alguma forma? Existe algo assim? No meu país, reagimos a uma determinada situação. Certa ou errada, eficaz ou não, certos tipos de situações exigem um certo tipo de reação, e isso não pode ser questionado. E a Rússia não está reagindo assim. A Rússia está recuando alguns passos, pegando um giz e desenhando uma linha vermelha na areia, dizendo: esta é minha nova linha vermelha. Isso não vai funcionar. Então o primeiro passo é pegar o homem que está no comando e dizer algumas coisas a ele, em termos claros.
Porque do que se trata esse relacionamento? O relacionamento Elsman-Rússia, se não há nem mesmo um mínimo de honestidade e sinceridade. E não consigo imaginar que um subalterno da CIA ousaria fazer esse tipo de ação sem manter a Casa Branca informada. Não consigo imaginar algo assim acontecendo quando Trump, você sabe, aparentemente colocou em cargos-chave pessoas que são leais a ele pessoalmente nas agências de segurança. Não quero mencionar nomes, mas você sabe. Então, com todo esse esforço coordenado, não consigo imaginar que ele estava no escuro. I cannot imagine that he was in the dark. So something has gone really horribly wrong Algo deu muito errado aqui. here. Portanto, a verdadeira reação russa deve começar com Donald Trump, confrontando-o e tirando-o de seu pedestal elevado, um homem de coração sangrando e tudo mais, e perguntar a ele: é isso que você quer? Agora eu entendi pelo analista da CIA. Eu não conhecia os detalhes do Tratado START. Aparentemente, o Tratado START determina que bombardeiros estratégicos não podem ficar estacionados em abrigos. Você sabia disso, professor? Eu não sabia. Eles têm que ficar ao ar livre. Isso está previsto no tratado. Tanto os americanos quanto os russos são obrigados a deixar seus bombardeiros estratégicos ao ar livre para que os satélites possam ver onde eles estão. É um aspecto muito importante e fundamental para a confiança mútua. Very important pivotal aspect of the mutual confidence. A fraqueza de qualquer transparência. I don't think this, ex-comedian. Eu não acho que esse, você sabe, ex-comediante Zelensky tenha os meios para resolver tudo isso de forma tão organizada. Os americanos sabiam exatamente onde os bombardeiros estavam estacionados, porque os russos são obrigados, na verdade, obrigados mesmo, a estacioná-los em locais onde os americanos possam vê-los. Então, quando você fala sobre a reação russa, qual seria a forma de os russos responderem? Os russos também deveriam atacar alguns desses bombardeiros estratégicos no território americano e na Europa. Essa é a reação adequada e necessária. Porque quem saberia disso? Belarus não saberia disso. Os aliados próximos da Rússia, como a Coreia do Norte, não saberiam disso. Só a Rússia saberia que esses bombardeiros estratégicos estão estacionados ali, seja em Nevada, seja na Flórida, onde quer que seja. Whether it is in Florida, wherever it is. Go and hit them in that case. That is a proper Vá e ataque-os nesse caso. Isso é uma retaliação adequada. Porque veja, se você entende a gravidade do que aconteceu, antes disso, Putin deveria falar com o comandante em chefe e perguntar por que ele está se comportando dessa maneira tola. Esse é um jogo que ambos os lados podem jogar. Mas novamente chegamos a este ponto. O sentimento deles, a avaliação deles, é que Putin evita tomar decisões difíceis. Por isso eu disse que realmente não sei se algumas dessas pessoas estão comprometidas. Pode acontecer. A história mostra que essas coisas acontecem. Liderança fraca traz calamidades para uma nação. Bring about calamities on a nation. So if you were advising Então, se você estivesse aconselhando o presidente Putin neste momento, recomendaria isso mesmo. Realizar um ataque retaliatório contra forças nucleares europeias ou americanas para restaurar a dissuasão? to restore the deterrence? No, it has gone beyond this. This is not a question of retaliation Não, anymore. isso já foi além disso. Não se trata mais de uma questão de retaliação. Agora é uma questão de ir direto ao ponto. Por que vocês estão fazendo isso? Essa é a pergunta. Por que vocês estão fazendo isso? Porque eles estão aos poucos forçando os limites. Então, esse jogo de retaliações não faz sentido. Elas perderam a relevância nessa situação. Veja aquele mapa. Eu viajei por todo aquele país. Não é nada fácil enviar um caminhão até o extremo oriente russo com esse tipo de coisa. Então veja o tipo de penetração que eles conseguiram, a vastidão do país. Se você pegar o trem transiberiano, verá como essas pessoas conseguiram isso. Então há algo muito errado com a forma como a Rússia é governada hoje. Não há dúvida quanto a isso. Russia is governed today. There's no question about it. Well, I guess, yeah, Bem, takes me to acho que isso me leva à minha última pergunta. Você tem alguma previsão sobre o que eles farão? what they will actually do, because Putin in the West. Porque veja, Putin no Ocidente. Vou ser muito simples e direto.
A Rússia deveria abandonar esse conceito brilhante e romântico de guerra de atrito, pelo menos agora. Termine essa guerra, para o bem ou para o mal. Isso é o sensato a se fazer. Se para terminar, como você sabe, quando Trotsky foi negociar com os alemães, e na cerimônia de assinatura, os russos insistiram que os bolcheviques deveriam aparecer de traje formal, e Trotsky achou isso humilhante. Ele telegrafou para Lenin e pediu ordens, e Lenin respondeu, aparentemente segundo uma certa versão, que se eles pedissem para você usar anáguas na cerimônia de assinatura, faça isso, porque o objetivo é claro, a Rússia queria paz. Estou falando da Primeira Guerra Mundial. That Russia wanted peace. I'm talking about the First World War. Yeah. So, this is the point, that sort of a... Então veja, esse é o ponto. Essa clareza de pensamento deveria existir. E, portanto, agora leve a guerra até sua conclusão lógica. Dê aos comandantes a liberdade de resolver isso, em vez de simplesmente anunciar todos os dias que agora conquistamos 25% desta vila específica, e assim por diante. Então, uma maneira de fazer isso é terminar a guerra e criar uma economia justa para a OTAN e esses outros países. E não há mais nada a ser feito. Eu vi o mapa que o Medvedev desenhou. Se isso está dentro da capacidade russa, faça. É assim que tem que ser feito agora. Porque, caso contrário, essa zona de amortecimento não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso te garantir isso. Mas, para terminar a guerra mais rapidamente, isso exigiria armas muito mais poderosas, talvez o uso de mais mísseis Iskander, e algo que aumentaria dramaticamente o número de vítimas. Mas a Rússia, ao adotar um caminho muito mais agressivo, não perderia também a simpatia e o apoio de aliados importantes, como a China, a Índia. Não acho que os russos vão, ou que precisem, ouvir a China ou a Índia. Não acredito que a Índia tenha buscado a concordância da Rússia para fazer certas coisas recentemente. Os países e suas lideranças devem decidir por si mesmos o que deve ser feito. Portanto, não envolva China, Índia, Coreia do Norte, etc. nessa equação. Isso é completamente irrelevante. E acredito que os chineses certamente são sábios o suficiente para se abster de dar sua opinião sobre uma questão como essa e não aconselhar nada, porque amanhã isso pode recair sobre a própria China também. Você provavelmente está certo. Também espero que ocorram algumas escaladas dramáticas nos próximos dias, se não semanas. Deixe-me resumir da seguinte forma. Por que os russos, nesse caso, não colocam o míssil Vanguard em um museu? Por que desenvolver esses sistemas de armas a um custo tão enorme? Eu imagino que com as costas contra a parede, quando você enfrenta uma situação como essa, é para dizer ao adversário, não repita isso. Eu tenho poder de fogo. Então, não sei se devemos sequer discutir sobre isso. Se os russos realmente têm isso, e acredito que eles têm uns 50 em suas mãos, usem-nos. E escalada dramática. De que outra escalada estamos falando? Foi por causa dessa conversa sobre a escada de escalada e coisas do tipo que chegamos a esse ponto. A iniciativa está com o Ocidente no que diz respeito a transgredir a linha vermelha, e eles já fizeram isso impunemente tantas vezes. Então, tente vencer a guerra se você tem os sistemas de armas e os mísseis hipersônicos e tudo mais, da forma mais rápida possível, em vez de continuar dizendo que o exército ucraniano está à beira do colapso e que eles não têm munição e esse tipo de coisa, que vejo nos podcasts pró-Rússia, sabe? Que estão transmitindo essas avaliações de que nas próximas 4 semanas, ou no máximo 2 meses, o exército ucraniano colapsaria. Nesse caso, dê um bom empurrão e termine logo. Então, tempos realmente perigosos. Embaixador Badra Kumar, muito obrigado pelo seu tempo. São tempos assustadores para se viver. Espero, professor, não tê-lo aborrecido.
Disse essas coisas porque sou genuinamente amigo deste país e acredito na relação Índia-Rússia. É muito vital para a Índia que tenhamos uma Rússia no cenário global, disposta, preparada e capaz de desempenhar seu papel na política mundial. Sem esse tipo de equilíbrio, estaremos à mercê de pessoas como Donald Trump ou Macron. Não acho que isso seria uma forma de vida muito confortável para nós. Portanto, quero que a Rússia sobreviva a isso. Quero que a Rússia continue sendo eficaz no cenário global. E é com certo sentimento de angústia que falo. And it is with a certain sense of anguish that I have spoken. Bem, mesmo pessoas que odeiam a Rússia deveriam pensar duas vezes sobre a sensatez de realmente atacar suas forças nucleares. Isso vai além da insanidade. Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço pelo seu tempo. Thank you. Obrigado. Tudo de bom.